Amados de Deus, graça e paz a todos em nome de Jesus. Eu sou o seu irmão em Cristo, William Moura, e eu passei por aqui para deixar uma breve reflexão da palavra de Deus para nós nesse dia. No dia em que você for ver e ouvir esse vídeo, é claro que o Espírito Santo de Deus te renda graça e misericórdia, para que você possa entender os mistérios do reino de Deus. Amém, amados? Revelado a nós, seres humanos pecadores, na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Amém, amados? Nós nunca saberemos tudo de Deus na sua plenitude. Não tem como estudar Deus na sua plenitude. A teologia, Theos, Deus e Logos, estudos, ela não estuda Deus, ela estuda a revelação de Deus para nós, seres humanos, que está na Bíblia Sagrada. Aquilo que Deus quis revelar dele a nós, aquilo que ele quis que a gente soubesse a respeito dele, ele revelou a nós nas Escrituras Sagradas. E é isso que a teologia faz. Ninguém estuda Deus na sua plenitude. Deus é muito maior do que isso, vai muito além de tudo que ele nos revelou, mas por graça e misericórdia ele quis compartilhar conosco parte de si. E essa parte dele, né, o que ele é, o que ele se agrada, né, como ele quer que a gente viva nessa terra, ele deixou para nós na Bíblia Sagrada. E a isso nós temos acesso por graça e misericórdia. Deus é o autor da Bíblia, o Espírito Santo é o seu intérprete e Jesus Cristo é o assunto principal, de Gênesis a Apocalipse. Amém, amados? E é nessa palavra, é nessa fonte que nós vamos nos ater a esse assunto que eu quero trazer para você hoje. Assunto importante e relevante. E você, como cristão nascido de novo em Cristo Jesus, precisa saber, entender e estar familiarizado com esse assunto. Nós vamos falar um pouquinho de algo que transcende o entendimento humano, que vai acima e além de todo o poder de cognição que o homem tem, vai além da ciência, geografia, teologia, filosofia, enfim, vai além do saber humano, que é a eternidade, né? E todos nós temos a curiosidade, o que vai acontecer após a morte, após tudo isso aqui, o que vai acontecer na eternidade, no além, né? É impossível saber disso consultando uma fonte humana, como as ciências, neurociências ou qualquer saber humano. Isso só é possível a gente saber, né, através da Bíblia Sagrada, a única fonte reveladora de Deus que nos traz informações concretas, precisas, né, informações imutáveis desse estado após a morte humana, a morte física nessa terra, né? O que nós encontraremos do outro lado? Como será? Né? Existe vida após a morte? Existe um lugar onde nós vamos passar uma eternidade? E a Bíblia nos dá garantia disso. O próprio Jesus enfatiza isso nos seus ensinamentos, nas suas pregações, enquanto teve nessa terra como homem em forma corpórea, pregando o evangelho dele mesmo. O evangelho significa boa nova, boa notícia, ele emana do próprio Jesus. Emana de Jesus para nós. A vontade de Deus está no evangelho de Cristo, por isso é a mensagem que transforma o pecador perdido em um homem de Deus, né, santo, separado por Deus nessa terra e no porvir, né, garante a esse homem uma eternidade. Amém, meus queridos? Após essa breve introdução, nós vamos nos ater aqui aos textos sagrados falando desse assunto que é a eternidade. O como será do lado de lá após a morte. Jesus, por graça e misericórdia, deixou para nós essa revelação e nós podemos saber, né, o que vai acontecer após a morte e já viver isso nessa terra, né, tendo consciência e essa esperança viva que logo logo nós estaremos num lugar bem melhor do que esse por toda a eternidade. Amém, meus queridos? Né, para a nossa reflexão nós vamos nos ater aqui em primeiro lugar ao Evangelho de Mateus, o capítulo 25, já para você se preparar aí, Mateus 25, versículo 33 e 41. Depois nós vamos dar uma passadinha no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Nós vamos também à Antiga Aliança, né? Ao profeta Daniel, no capítulo 12, verso 2, e depois nós vamos encerrar com Apocalipse 20, versículo 10, 14 e 15, para a nossa meditação a respeito desse assunto. Desde já eu convido a você, caso você esteja aí disponível, né, para estar com sua Bíblia na mão nos acompanhando. Se você não estiver, na hora que você for ver e assistir esse vídeo,
que você venha também conferir na sua Bíblia, para que você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Vamos lá? Mateus 25, 33 e 41. Diz assim: E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Amém, amados? Eu vou ler o 46 também de Mateus para que você entenda melhor aqui. Vamos contextualizar tudo isso aqui. Ó. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Veja que aqui, a princípio, só para que você entenda, existe uma eternidade. Amém? Jesus está afirmando aqui que existe. Essa eternidade, ela tem dois estados. Ambos são eternos. Aqueles que vão para a salvação, para o gozo com o Senhor, é eterno, é para sempre. E aqueles que vão para a condenação, distante de Deus, também é eterno. Ele disse que vai fazer uma separação. As ovelhas, simboliza aqui os obedientes que obedeceram a Cristo. As ovelhas vão para o lado direito, enquanto os bodes, os desobedientes, irão para o lado esquerdo. Os que estão do lado direito, no versículo 34, diz a Bíblia que tem um reino preparado para eles desde a fundação do mundo. Quem preparou? O próprio Jesus. Um reino de gozo e paz. Desde a fundação do mundo, para que eles vivam eternamente. Não é um tempo, não. Eternamente. E aqueles que não obedeceram a Cristo, que não ouviram a palavra de Deus, não deram crédito para essa palavra, vai também para um lugar eterno, um sofrimento, lugar de destruição, de dor, de angústia, também é eterno. Amém, amados? É o versículo 46 quem diz isso. Agora nós vamos nos ater aqui rapidamente ao Evangelho de João, como eu havia prometido, capítulo 5, versos 28 e 29. Diz assim, ó: Não vos admireis disso, Jesus falando, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que estiveram feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem feito o mal para a ressurreição da condenação. Amém, amados? Então vai ter vida eterna com Jesus e vai ter condenação distante de Jesus para os desobedientes, né? Eles irão ressuscitar. Os que fizeram o bem, ou seja, aqueles que creram na mensagem de Jesus, obedeceram e se renderam a Ele nessa terra, irão para o gozo eterno do Senhor, preparado, né, para eles desde a fundação do mundo, como disse o Evangelho de Mateus. Existe um reino preparado para você que crê em Cristo. Para aqueles que não creem em Cristo, existe um lugar também eterno, mas de sofrimento, de dor, de angústia, junto com Satanás e seus anjos, como disse Mateus no versículo 41 do seu capítulo 25. Amém, amados? Nós vamos até aqui rapidinho Daniel 12, 2, como eu prometi, na antiga aliança. Olha o que diz, ó. Daniel 12, 2. Confere comigo na tua Bíblia. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Você percebeu aqui que os dois estados são eternos, não são passageiros, né? Não são lugar intermediário, são eternos, né? Os que são salvos, que acreditaram em Jesus, Jesus preparou para eles um reino desde a fundação do mundo, para que eles vivam no gozo e na paz do Senhor para sempre, por ter ouvido e obedecido a mensagem do Evangelho. Para aqueles que desobedeceram e não acreditaram, também tem uma eternidade preparada para eles. Aonde? No inferno, junto com Satanás, seus anjos, a besta, o falso profeta e todos os desobedientes à palavra de Deus. Amém, amados? Agora nós vamos, para a gente fechar aqui essa nossa reflexão, nós vamos nos ater a Apocalipse, né, o último versículo aqui, a última referência que nós usaremos para essa breve reflexão. Apocalipse capítulo 20, o versículo é o 10,
14 e 15. Amém, amados? Olha o que diz. Apocalipse 20 e 10. Ó. E o diabo que as enganavam foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Amém? Eles são atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Aqueles que forem desobedientes à palavra de Deus, eles terão o diabo como companhia, a besta e o falso profeta, e serão atormentados junto com eles dia e noite. Amém, amados? Aí nós vamos para o versículo 14 e 15, Apocalipse 20. Ó. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Amém, meus queridos? Meu irmão, isso é para você despertar. Se você é um crente nascido de novo em Cristo Jesus, viva isso nessa terra. Viva com essa esperança no seu coração de que Deus preparou um lugar para você viver eternamente ao lado dele, gozando de todas as benfeitorias do reino de Deus. E se você ainda não recebeu a Jesus como teu Salvador, se você não reconheceu a mensagem do Evangelho como a única que te leva a Cristo, reconheça hoje mesmo. Porque, meu irmão, na eternidade, após tudo isso aqui, Jesus prometeu que vai ter uma eternidade. Essa eternidade, ela tem dois estados, como você testificou aqui nos textos em que li. Uma eternidade, os que forem para o lado direito, simbolizado por as ovelhas, irão para o gozo eterno do Senhor, que serão aqueles que obedecerem a Cristo nessa terra. Aqueles que desobedecerem irão para o lado esquerdo, que é a condenação eterna. O lago de fogo vai sofrer com Satanás, seus anjos maus, a besta, o falso profeta, né, que é a besta aqui, é o falso profeta e o anticristo. Né, aqueles que desobederecerem a Cristo e seguiram, né, aos falsos ensinos. Jesus te ama, Ele morreu por você, Ele morreu para te dar vida. Que você creia nisso, que você entenda isso, que o Espírito Santo abra a tua mente, o teu entendimento. Essa é a minha oração, para que você saia, meu irmão, do anonimato para a realidade. Jesus te deu vida, aproveite a vida que Ele te deu para glorificar a Ele nessa terra. Viva bem com a esperança de que daqui a pouco você vai gozar de um reino eterno ao lado de Jesus e todos os santos da antiga aliança e os de hoje em que obedecerem a palavra de Deus. Que o Senhor te renda graça em nome de Jesus. Que o Senhor te dê graça em tudo, para a glória dele e benefício da tua vida. Existe um reino preparado por Deus para você, que você não venha provar da condenação. Creia em Cristo Jesus para que você prove da eternidade que Ele preparou para você nos céus ao lado do Pai. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.